Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Chegamos ao final de mais um trimestre de uma lição da Escola Bíblica Dominical, em especial a Sala dos Jovens. Tá? Quero começar aqui agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem me concedido de poder gravar aqui essa lição. Eu coloquei no meu coração que nesse ano de 2024 eu ia trabalhar a lição dos jovens e eu tenho mantido a minha palavra até aqui. Eu peço a Deus que você possa continuar sendo abençoado por esses pequenos comentários. Eu sei que tem muito professor bom na sala dos jovens, espalhados aí no campo Tirical, espalhado pelo Maranhão. Tá? Eu sei que tem muita gente também boa espalhada pelo Brasil, mas também reconheço e pelas nossas andanças, nossas viagens, a gente percebe que também existem algumas pessoas que têm dificuldade, não porque não são inteligentes, porque, como a gente sempre fala, todo ser humano ele é inteligente. A questão é que alguns não têm a oportunidade de desenvolver um determinado talento, tá bom? Mas todo ser humano é inteligente. Além disso, nem todo mundo tem em casa, às vezes, uma Bíblia de estudo, às vezes um comentário bíblico, um livro, um apoio da lição. Tem gente que às vezes não tem nem internet em casa, meus irmãos, tá? Porque hoje um professor da escola dominical que tem pelo menos um celular e uma internet, ele já tem uma grande ferramenta na mão para que ele possa desenvolver melhor a sua lição, né, o seu trabalho de escola bíblica dominical. Então, o que eu peço para os irmãos? Continue orando por nós, pedindo a Deus que Ele possa abençoar o professor Silvio, dando graça, porque a gente precisa da graça de Deus, tá? A gente não faz nada sem a graça de Deus. Dando saúde, porque a gente precisa de saúde. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, é claro. E também abrindo a minha mente, o entendimento, tá? Me dando sabedoria, me dando habilidades que eu possa somar, contribuir e que isso possa chegar até você para melhorar o seu trabalho. Meu objetivo principal, é claro, é alcançar o coração dos professores, em especial quem? Professores dos jovens, tá? Em especial os professores jovens. Por que eu não dou aula? Alguém já me perguntou, por que eu não dou aula dos adultos? Porque, irmãos, assim como dos jovens, tem muita gente boa aí já trabalhando esse assunto da lição dos adultos. Inclusive, um dos mais famosos do momento, um dos mais assistidos é o pastor Aziel, que é o nosso pastor, né? Nós temos a honra, tá, de ter ele como nosso pastor e ele já grava, né? Todo sábado a lição dele vai ao ar, então não tem necessidade, até porque eu sou do campo Tirical, gravar uma lição dos adultos que tem uma pessoa tão mais capacitada do que eu para falar sobre o tema. E além disso tem outros também que a gente tem acompanhado, a gente observa no YouTube. E tem outros também do jovem, tá? Tem professor para tudo. É como eu digo, gente, hoje em dia você pode melhorar a sua aula de N maneiras. Entre elas está como é que eu poderia dizer? O YouTube, né? E os videoaulas que estão no YouTube. Então, é aquilo que eu sempre digo, em vez de a gente ficar, às vezes a gente dá ibope, né? Não é querendo aqui falar, mas a gente dá ibope para coisas tão fúteis na internet, a gente vai lá, se inscreve em um canal, a gente curte, e as pessoas ficam dizendo, mas porque é engraçado, é porque é isso, aquilo mais. E às vezes tem pessoas que gravam, né, tiram um tempo da sua vida para falar da palavra de Deus. Eu estou falando aqui para os crentes, né? Não estou falando aqui para quem não é crente, tá bom? E em especial os crentes da Assembleia de Deus, porque os outros irmãos também, eles têm os seus comentaristas também, que gravam, e eles seguem, tá? Então, por que não apoiar a nossa classe, né? Principalmente nós que somos professores. Por que eu não vou apoiar um professor que vai lá, estuda a lição e grava e bota lá um conteúdo? Porque eu vou, que custa lá chegar a curtir, me inscrever no canal dele, tirar um tempo para assistir. A gente, de fato, vive uma situação bem complicada. Mas, enfim, tudo seja para a honra e glória do Senhor. Deus sabe todas as coisas. E vamos para a nossa lição, que é o que interessa. A lição de hoje, a lição número 13, a última lição dos jovens, ela trata sobre o tema a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. O tema hoje ele é bastante prático, tá? Interessante que quando nós estudamos a teologia, meus irmãos, a gente aprende uma coisa, duas palavras
muito importante na teologia, no nosso estudo, quem faz teologia, quem está estudando, como é que eu poderia dizer, já terminou o curso, sabe, que são presentes no nosso meio. É a palavra, no texto no computador, a palavra ortodoxia e a palavra ortopraxia. O que é isso, professor Ciro? Ortodoxia e ortopraxia. A primeira, que é a ortodoxia, basicamente essa palavra, que são duas palavras gregas, né? A ideia, o significado dessa palavra é ensino correto. Basicamente é isso, é um ensino correto. Por isso que a gente fala muito disso, né, no meio da igreja. Fulano de tal, ele é ortodoxo. Às vezes se confunde dependendo do ambiente cultural, porque às vezes a pessoa usa a palavra ortodoxia para falar a questão de roupa, a questão de falar, mas nesse caso não é isso. A palavra ortodoxia, dentro do ambiente teológico, ela tem a ideia de trabalhar as doutrinas cristãs com uma visão, até vou usar uma palavra que o pessoal não gosta muito, mas é uma visão mais fundamentalista, tipo, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada por Deus, nós defendemos a doutrina da Trindade, nós defendemos o nascimento de Cristo de uma virginal, nós defendemos, por exemplo, temas como, enfim, como eu já falei, a Trindade, inspiração da Bíblia, nascimento virginal de Cristo, dentre outros. Todos esses temas que eu citei aqui, dentro de um campo da razão humana, fica até difícil você tentar explicar. A gente trabalha, a gente vai debater, a gente vai escrever, a gente tem livros escritos, tem materiais, então tem um oceano de conhecimento. Então tudo isso a ortodoxia, ela vai trabalhar. Mas essa é a parte muito teórica, né? A parte muito teórica, a parte aonde está no campo das ideias, enquanto que do outro lado tem a segunda palavra, que é a ortopraxia, que é a prática. Tudo isso, toda essa teoria que nós estudamos, ela precisa ser praticada. Por exemplo, nós estudamos na teologia homilética, estudamos na teologia exegese, hermenêutica. No caso da homilética, que é uma matéria, é um assunto que tem como objetivo capacitar os futuros pregadores, né? O pregador a ter uma noção de como escolher um texto bíblico, como fazer um sermão, como é que eu faço a introdução, como é que dá o desenvolvimento, que é a pregação temática, textual, expositivo e assim por diante. Só que nada disso faz sentido se eu não pegar e praticar. E aí entra a questão da ortopraxia, mas não é só isso. A nossa própria fé, como vai falar aqui a lição, ela não tem sentido nenhum se ela não for praticada. E é o que está acontecendo hoje, e é bom que você, que é o professor, venha frisar bastante isso em sala de aula. O que acontece hoje dentro da igreja, né, atual? As pessoas estão frequentando a igreja, as pessoas vão até a igreja, mas muitas das vezes elas têm uma fé, como é que eu poderia dizer? Uma fé oculta. Às vezes o jovem, ele está lá na escola e ele termina às vezes o fundamental, ele termina às vezes o ensino médio, ele entra na universidade, termina o seu curso e muitas pessoas nem sabem que ele é crente. E aí a pessoa, quando um belo dia de repente, aí um assunto meio que, assim, no momento de desvaneio, assim, aí de repente, tu é crente, eu sou crente, eu não sabia, tu não parece, porque tu nunca falou que tu é crente. É claro que nós estamos dizendo aqui que para demonstrar essa realidade da nossa fé, como diz a lição, a realidade bíblica, nós não precisamos falar para todo mundo que a gente é crente, mas não tem como. Observe que uma coisa que nós temos que colocar na mente, você deve frisar isso para o jovem, não tem como a gente querer disfarçar, não tem como. O crente salvo, ele vai, querendo ou não, ele vai brilhar a luz de Cristo. Por isso que a leitura bíblica da lição, que é o texto bíblico, se concentra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e até o verso 16, tá? 13 ao 16, que é um texto bastante conhecido, tá? Eu não vou nem fazer muitos comentários, vou deixar para fazer tempo da própria lição. Eu vou apenas ler, que diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende
candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, esse é um texto clássico da Bíblia, conhecido, que eu posso classificar ele como um texto que ele precisa, além da ortodoxia, a parte teórica, a parte discursiva do texto, né? Ele precisa ter uma ortopraxia, ou seja, isso aqui não faz sentido nenhum se ele não for colocado em prática. E aí você pode até, como dinâmica, professor da escola dominical, levar alguma coisa, algum tipo de comida, por exemplo, um tipo de comida, leva para a sala de aula que não contenha sal. Não vai levar também um guisado, né, gente? Não vai levar um cozidão, um mocotó, não. Às vezes tem tipo de tortas, de bolo, enfim, alguma coisa desse tipo, sei lá, que precisa de sal. E aí você pega e picota ele, tá bom? Picota ele e leva para a sala de aula e mostra para eles, dá para eles comer, provar e pergunta qual a opinião deles. Naturalmente eles vão o quê? Eles vão chiar, né? Porque tá insosso e o sal é um tempero muito importante na comida. Então é só uma dica, tá? Tá cheio na internet aí, tá cheio de exemplos, de recursos didáticos que você pode estar trabalhando nesse texto para que você possa enfatizar bastante esse tema, que é muito importante, porque tudo que foi estudado aqui, toda essa lição, ela só vai ter sentido se ela for o quê? Praticada, ok? E aí, vamos para o primeiro tópico, tá bom? O primeiro tópico da lição diz: o Evangelho nos direciona para Deus, tá? E aqui eu destaco a pergunta introdutória desse primeiro tópico, que é a seguinte: o que o Evangelho faz em relação a nós e ao Deus que nos criou? Tá? A gente fala de Jesus, a gente fala que o Evangelho é isso, é aquilo mais, mas a questão é: o que o Evangelho faz em relação a nós e ao Deus que nos criou? E aí vem a primeira resposta. O Evangelho, ele nos direciona para Deus, né? Perdão, eu me equivoquei aqui, porque eu estou aqui puxando um tema novamente, tá? Primeiro tópico fala: o Evangelho nos direciona para Deus dentro de 3 visões. Primeiro, nos direciona a nossa fé. Tá? A lição ela vai trabalhar a questão da fé. O que é fé, gente? Fé é crença em alguma coisa. Tá? No nosso caso, a Bíblia fala que existem inúmeros exemplos de fé. Tem a fé salvífica, a fé como dom. A fé, ela está lá também dentro de Gálatas, capítulo 5, fala como um elemento do fruto do Espírito. Tem a fé teórica, tem a fé dos demônios. Tá? A Bíblia fala que os demônios creem em Deus que estremecem, é um tipo de fé. Mas o Evangelho, ele tem essa capacidade de direcionar a nossa fé. Quando ele fala direcionar, o que ele quer dizer aqui, professor? Ele está querendo dizer que existe um alvo, existe um objetivo. E é como nós entendemos, esse alvo é Jesus. Então a nossa fé, ela está totalmente direcionada à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo Jesus. Como assim, professor Silvio? Por que você está falando isso? Porque, meus irmãos, é uma realidade que dentro da igreja, as pessoas elas têm fé, às vezes, nos homens. Tem muito crente, professor, você pode estar trabalhando isso, que ele tem uma fé, mas essa fé está no líder dele, está no pastor dele, está na pastora, está na missionária, está no missionário, está no apóstolo. Ou seja, é uma fé que não é uma fé em Jesus. E aí por que acontece muito dentro da igreja? Pessoas que às vezes passam um determinado tempo congregando, pessoas que, enfim, estão ali de repente, conseguem um emprego, conseguem ir para a universidade, e aí se desvia, se afasta. Aí da noite para o dia a pessoa muda, ela se transforma. Por que acontece isso?
Justamente porque precisa ser analisada aonde está a fé da pessoa. Porque se a fé estiver realmente em Jesus, como diz aqui, ela precisa ser direcionada. E você tem que crer nisso, porque Hebreus capítulo 11, verso 6, professor, até aqui na lição fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Você tem que mostrar para os seus alunos em sala de aula, professor, que não tem como ser crente sem fé. Não tem como você agradar a Deus sem fé. A fé é um mundo, é um campo da nossa vida cristã, que esse mundo que nós estamos inseridos, que nós estamos vivendo, como diz o apóstolo Paulo, nós estamos aqui como peregrinos, estrangeiros, estamos aqui de passagem, esse mundo ele não consegue entender. Qual a importância desse primeiro subtópico? É mostrar que essa fé, ela vai, de certa forma, escandalizar o ambiente onde o cristão está inserido. Toda pessoa que, de fato, expressa essa fé em Cristo Jesus, que está direcionada para Deus, o ambiente ao seu redor se torna agressivo a ele. Por quê? Porque é uma fé que vai na contramão de toda a lógica humana. Por isso é que o texto é muito feliz, esse texto aqui de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, porque ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Porque é necessário que aquele que se chega a ele ou se aproxima, creia que ele existe. Primeiro ponto, tem que crer. Quando você vai para a universidade, no meio de alguns cursos, professores, né, que não creem em Deus, que são ateístas, que caminham numa doutrina mais materialista, eles não creem em Deus. Então, os argumentos que eles vão levantar são tremendos. Como é que alguém explica, por exemplo, a existência de Deus? Não tem como explicar. Ainda que a gente saiba que tem aí os argumentos teológicos, argumentos filosóficos sobre a existência de Deus e até argumentos científicos, né? Que nós temos aí o design inteligente, onde trabalha muito essa questão da natureza, mostrando que toda a natureza, de fato, ela declara a obra de Deus, feita pelas suas mãos, a obra de um Deus pessoal, mas ainda assim tudo isso pode ter falhas, pode ter, como é que eu poderia dizer, falha no sentido, não que eu estou dizendo que isso não possa provar que existe um Deus pessoal, mas a verdade é que tentar falar da existência de Deus é algo que foge completamente à nossa razão, mas isso é algo crido pela fé. E aí a grande questão é que o mundo que nós vivemos, que interessante isso aqui, professor, é que no mundo que nós vivemos, chamado de pós-modernidade, se aceita tudo. Tipo, por exemplo, eu posso ter um conceito de família diferente, como você está pregando hoje, né? Homem e mulher é uma família, mas mulher com mulher é também família. Um homem com homem é também família. Essas discussões, quem aceita, quem adere a elas, o que nós observamos? Elas são muito, né, exaltadas. Mas quando eu digo que eu tenho fé, aí alguém vai dizer assim, mas você tem fé em quem? Eu tenho fé no Deus judaico-cristão. Essa tua fé aí, ela é uma fé baseada em princípios patriarcais. Essa tua fé é baseada numa Bíblia, né, num livro, em um livro antigo. Pode observar, quando a gente vai mostrar a nossa fé, aí eles vão dizer, como eu estava vendo, hoje mesmo eu estava vendo um videozinho de um podcast, um debate entre um pastor e um ateu, e o pastor fez uma pergunta bem interessante, isso aqui que eu achei legal, é que ele perguntou assim para ele, como é que você diferencia o Jesus histórico do Cristo da fé? Porque o ateu ele não crê no Cristo da fé, que é aquele Cristo que nasceu da Virgem, aquele Cristo que morreu e ressuscitou, Cristo que perdoa os pecados, etc. Aí quando ele entra no assunto do Jesus histórico, ele fala que não tem nenhum documento que prove que de fato Jesus existiu. Isso aí, rapaz, é uma coisa incrível isso aí, entendeu? E
O que me chamou a atenção é que ele usa a Bíblia para falar sobre um Jesus fabricado. Interessante, ele diz que não tem nenhum documento, mas ele usa a Bíblia para falar de um Jesus fabricado, mas ele não consegue usar a mesma Bíblia para falar do Cristo da fé, porque o Cristo da fé não existe, mas tem um Jesus fabricado, ou seja, aquilo que a Bíblia puder apoiar, ainda que entre aspas, as ideias do mundo pagão, do mundo secular, do mundo anticristão, aí beleza. Mas quando a Bíblia ela é usada para falar da fé em Deus, da fé em Cristo, aí ela não serve. Então é muito importante você, professor, frisar isso em sala de aula, porque você está com um grupo de pessoas que está enfrentando o ensino médio. Na verdade, já começa no ensino desde da infância, desde o jardim de infância. Tá? Desde o jardim de infância já começa o cristão a enfrentar essas batalhas. Então, mas aí, você que tem aluno no fundamental, você que tem alunos no ensino médio e você que tem alunos na universidade, é interessante você frisar bastante isso, porque senão, irmãos, como é que eu vou permanecer? Então, o Evangelho, ele tem esse poder de direcionar a nossa fé para onde? Para Jesus. E mais um detalhe, frise também, com base em Hebreus 11:6, que o Deus que pede a nossa fé, ele é um Deus que ele vai nos galardoar. Ele é o nosso galardoador dos que o buscam. Ele tem recompensa para os que os buscam. Segundo subtópico fala que esse evangelho nos direciona, além disso tudo, ele nos direciona, tá bom? Para termos paz com Deus. Como a lição fala, o mundo, a gente toma uma lição sobre isso aqui, o mundo, ele sofreu com o impacto do pecado, com a queda. Antes, a Bíblia fala que havia harmonia espiritual entre Deus e o homem e Deus. Não havia o medo, não havia angústia, não havia nada disso. Todos esses sentimentos, que nos assaltam, todos esses sentimentos que roubam a nossa tranquilidade. Mas, de fato, o Evangelho, ele tem esse poder. Até porque uma das funções do Evangelho, meus irmãos, é reconciliar o homem com Deus. Eu até conversava com um colega que tem um folheto muito famoso aí de evangelismo, que são as 4 leis espirituais, e uma das leis espirituais, que é a primeira lei, se não me falha a memória, fala de que Deus é bom, que criou tudo perfeito. A segunda lei espiritual fala que o homem pecou, então ele caiu em desgraça espiritual. Mas a terceira lei espiritual fala de Jesus e que ele é a ponte entre Deus e o homem é Deus. Então ele é o reconciliador, ele é o pacificador. Deus é aquele que de fato traz a paz. É claro que a paz aqui, meus irmãos, que Paulo está falando, já vai ser no último subtópico, não é uma paz de ausência de tribulação, de que a gente não vai se preocupar com, por exemplo, com as dificuldades, as guerras que nós passamos. Elas continuam. Mas essa paz aqui é uma paz espiritual. Aqui, no caso, que ele quer falar é a certeza e a convicção de que mesmo o crente, eu até pregava isso lá na congregação em Romanos capítulo 8, se você quiser falar sobre isso, Romanos capítulo 8, mas é a convicção de que mesmo diante de toda essa dificuldade, mesmo que eu morra, como diz lá em Romanos, mas nada pode me separar do amor de Deus. Ou seja, é a garantia, é a convicção de que a minha vida agora de salvo, o resultado é o céu. Terceiro e último subtópico para fechar o primeiro fala a boa notícia. E ele vai falar aqui sobre essa questão, quando ele fala aqui a boa nova, é que o Evangelho traz paz para a nossa vida. Esse sentimento pode ser definido como ausência de conflitos
e pode representar a convivência tranquila entre duas ou mais pessoas, nesse caso entre nós e Deus. Para entender isso aqui, é preciso que você pense na questão do pecado. Por isso que essa paz aqui que ele está falando não é uma paz qualquer, é uma paz em relação a Deus, porque o pecado, ele causou uma confusão, ele desorganizou completamente, ele quebrou nossa relação, nossa comunhão, a nossa espiritualidade com Deus. Tá? Então, essa paz, como ele fala aqui em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, que diz, olha o que aqui diz, aqui, sendo, pois, justificados pela fé. Quando fala de justificação, aqui é uma palavra que os comentaristas usam muito para falar ela, que ela é tirada da ideia de juízo, né, do direito, né, essa questão constitucional. E como disse um certo comentarista, nesse caso aqui, o juiz é Deus, e os que estão sendo julgados são os eleitos de Deus. Olha que coisa interessante. E ele vai falar, sendo, pois, justificados pela fé. Não é por obras. Não existe salvação por obras. Tá? Temos paz com Deus. Então, se você só pode ter essa paz, você só pode realmente ter essa tranquilidade se você for justificado. Aí ele completa, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, é pela fé. Ele fala mais aqui, essa paz de que tanto a humanidade necessita não é fruto de um pacto de não agressão entre nações beligerantes, ou seja, nações que vivem em guerra, que estão fazendo guerra, ou advinda de um estilo de vida contemplativo com a mente esvaziada de preocupação. Não tem nada a ver com o que eu falei. Essa paz, é bom que você frise que não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui sentado à beira da praia, contemplando a natureza. Não é dessa paz que a palavra de Deus está falando, é uma paz eterna. É bom que você, professor, frisar bem isso. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Ok? Segundo tópico fala, o Evangelho nos direciona para o mundo. Tá bom? Primeiro tópico, o Evangelho nos direciona para Deus. Veja que o tema da lição é a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Tudo isso aqui, o mundo tem que, como é que eu poderia dizer, ter essa experiência da seguinte maneira. Eles têm que ver em nós isso, tá bom? Tem muito crente que não consegue refletir isso aqui. Mas vamos lá, segundo tópico. O segundo tópico vai tratar sobre a questão do Evangelho que nos direciona para a luz. Sal e luz. Já foi muito pregado, eu tenho certeza que você já ouviu pregações, já foi muito ensinado, eu acredito que você já ouviu muitos ensinos sobre a questão do sal e luz, tá bom? Mas é muito interessante que ele vai falar aqui sobre o sal. Ele diz aqui no segundo parágrafo, logo depois do versículo da citação aqui de Mateus 5,13, ele vai dizer assim, o sal no dia de Jesus era tão valioso que o Império Romano aceitava a sua utilização como moeda de troca, ou mesmo de pagamento, dado ao seu poder de conservar alimentos como a carne que se deteriorava com facilidade. O sal também dava sabor aos alimentos, tornando-os mais palatáveis. Com relação à luz, a lição fala, luz torna real imagens que no escuro antes estava distorcida. Ela pode ser percebida em qualquer ambiente escuro e as trevas, por mais densas que estejam, não conseguem vencer a luz. Então, são dois elementos importantes que eu já falei aqui, que você pode até procurar aí na internet um recurso bacana para levar para a sala de aula, que em relação à luz e em relação ao sal. Mas como a lição fala, que ambos os exemplos, Deus espera que façamos a diferença onde nos colocou. Então, professor, tem até aqui atrás da lição, lá no subsídio da própria lição, quem tem a lição do professor,
ele vai trazer aqui uma coisa bem interessante sobre a questão do sal. Vou ler um pouco mais para poder explicar. Explica aos alunos que o sal é valorizado por dois atributos principais: gosto e conservação. Não perde sua salinidade se é cloreto de sódio puro. Isso nos leva à sugestão de que Jesus quis dizer quando disse que os discípulos deixariam de ser discípulos se eles perdessem o caráter do sal. O sal não refinado, extraído do Mar Morto, continha mistura e outros minerais. Deste sal, em estado natural, o cloreto de sódio poderia sofrer lixiviação. Essa lixiviação, gente, eu dei uma pesquisada, é quando o solo ele perde seus nutrientes, tá? Essa palavra, a ideia é essa: o solo perde os nutrientes. E a perda desses nutrientes se dá por vários fatores: chuvas fortes, enchentes, às vezes falta de vegetação, enfim, várias coisas podem fazer acontecer esse fenômeno que é a lixiviação. Então, ele pode sofrer lixiviação em consequência da umidade, tornando imprestável. Olha, gente, interessante isso, né? A questão do sal. Sal, no tempo bíblico, além de tudo isso aqui que a lição está falando, tá bom? Ele também, além de ele conservar, além de ele dar sabor, em alguns casos o sal era usado até mesmo para remédio, tá bom? No interior, eu lembro ainda dos meus avós, você, professor, talvez sabe disso. Muito se usava sal para conservar, né, a comida. Eles passavam bastante sal no peixe, né, e botava no sol, na carne, botava no sol. Interessante, passava realmente dias ali e a carne não apodrecia. Você vê o tamanho, o poder que tem o sal. Por isso não foi à toa que Jesus usou o sal para falar da nossa vida cristã. Agora é claro, meus irmãos, que também ele tem que ser, como diz a lição aqui, um sal puro. O cloreto de sódio ele tem que ser puro. Quando o sal lá no Mar Morto ele é extraído, ele tira-se dele todas as impurezas, toxinas, para que ele possa se tornar um sal puro. Caso contrário, ele não tem valor nenhum. E se ele, como fala aqui no comentário aqui, no subsídio, esse sal, uma vez não sendo cuidado, ele vai perder, ou como ele fala aqui, usa até a palavra difícil, né? A palavra lixiviação, ou seja, ele perde os seus nutrientes, ele perde o seu poder. E é o que está acontecendo. Isso aqui é uma coisa muito prática, essa parte aqui da lição é muito prática. De pessoas, não é só os jovens, sabe? Tem muito crente dentro da igreja que já perdeu o sabor. Tá? Aí é bom que se diga que a palavra de Deus fala sobre essa questão. Vem aqui no versículo 13, que vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ora, se ele não tem mais sabor, se ele não tem mais os nutrientes, como é que ele vai salgar? E aí a palavra nos fala o quê? Ele para nada mais presta. Isso aqui é bem radical, gente. Isso aqui é só para chamar a nossa atenção. Essa passagem está no Sermão do Monte. Tem muita gente que fala que é crente, tem muita gente que fala que Deus é amor, que Jesus é amor, I love Deus, né? I love Jesus, I love Espírito Santo, I love Bíblia e etc. Porém, ele é um crente sem sabor. Sem sabor. E a passagem vai falar aqui, isso não presta mais. Senão para o quê? Se lançar fora e ser pisado pelos homens. Tem muito crente aí sendo pisado, gente. Sem autoridade. Aqui é uma pessoa que não tem autoridade de Deus na vida. E aí ele fica sendo pisado. Por exemplo, a gente vê no mundo artístico pessoas que aceitaram até Jesus, entraram na igreja, às vezes por um momento de dor, um momento de aflição, porém não tem sal na vida, não tem sabor, não tem nada. Aí o que acontece? Estão sendo pisados. A gente vê no mundo político o quanto de escândalo que nós estamos vendo, o quanto de escândalo. Toda hora políticos que começam uma campanha dentro da igreja, não é verdade? Que vão fazer isso, fazer aquilo,
tal, quando chega lá no poder, se corrompe. A gente vê desvio de dinheiro, envolvimento com partidos de esquerda, envolvimento com ideias que não compartilham com a Bíblia Sagrada, enfim, ou seja, vão perdendo o sabor, vão perdendo o sal. Então tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Você, professor, tem que tomar cuidado. Nós, todos, de forma geral, temos que tomar cuidado, porque senão esse sal vai perder o sabor e os homens vão ficar pisando, porque você não tem. E aí, professor, você tem que frisar isso em sala, porque nessa fase da vida, da juventude, a emoção, né, a questão de estar participando de um grupo A, B ou C, às vezes é muito atrativo, tá bom? Então pense nisso. E a luz, sabemos que a luz também é outro grande símbolo. Onde tem luz não tem trevas. A luz ela ilumina. A luz ela mostra aonde estão as coisas. Você tem a luz de Cristo? Se você tem a luz de Cristo, você aonde chega ilumina. Naturalmente, a pessoa que ela tem a luz de Cristo, Paulo usa até uma outra metáfora, né, que é o perfume, né, o perfume de Cristo. É outra situação também. Ok, meus irmãos? Então, continuando aqui, além disso, nós temos também o Evangelho que nos direciona para o mundo como sal e luz. As relações familiares, o Evangelho tem o poder de mudar. Como a lição vai falar, inúmeras pessoas tiveram suas vidas transformadas. Casamentos foram restaurados, tá bom? Casamentos que estavam à beira da falência, à beira de um divórcio, pois foram transformados. Hoje, marido e mulher vivem uma vida de paz. Tem uma família realmente unida. O marido entende que a esposa dele merece atenção, a esposa entende que merece também ser uma esposa sábia, prudente no lar. Quantas mulheres, né, não tiveram uma vida modificada, que eram às vezes iracudas, zangadas, só vivia brigando com o marido. Mas aí quando aceita Jesus e o Evangelho, ele vai o quê? Transformando, participando de encontros de casais, seminários. Aí Deus usa os seus servos nas palestras, pastores psicólogos, é muito importante isso daí. E hoje tem o que? Uma mulher sábia. Quantos maridos, né, traíam a esposa, achavam que isso aí era normal, hoje não querem mais saber disso, se livraram dessas garras, né, do pecado. Filhos rebeldes que também tiveram um encontro com Jesus, hoje respeitam mais a mãe, respeitam mais o pai. Então é isso, o Evangelho também trabalha na família. E a Bíblia, como ele vai falar aqui, ela mostra que Deus ele tem o quê? Um grande interesse pela família. A gente vê aqui, ele colocou o exemplo de Isaac, quando casa com Raquel. A Bíblia fala que eles não poderiam ter filho, Deus vai dar um filho para eles. A Ana, todo mundo conhece a história de Ana, pediu um filho a Deus, Deus deu Samuel. Ele fala aqui da questão do Jairo, que era um chefe da sinagoga, que rogou a Jesus para que curasse a sua filha e ela foi curada. Então a Bíblia é clara e mostra que também Deus tem uma preocupação com a família. A família, ela meus irmãos, essa frase, ela é velha. A frase é velha, mas ela é uma verdade. A família, ela é a base da sociedade. Infelizmente, hoje tem muita gente querendo distorcer, mas a família é a base da sociedade. Porque, querendo ou não, se nós queremos uma polícia efetiva, se nós queremos uma educação que funcione, se nós queremos políticos que de fato possam liderar, administrar os bens públicos, tudo isso começa dentro de casa. E uma casa que não tem a paz de Deus, uma casa que não tem Deus no controle, não tem os princípios de Deus, dificilmente isso vai ser expressado na sociedade. Porque uma casa onde o filho, ele grita com o pai. Uma casa onde a filha, como eu vi um vídeo um dia desse, eu não como isso, eu só quero comer comida fresca, eu quero da hora, eu não como comida requentada. Uma pessoa dessa que não respeita a mãe, ela vai respeitar uma autoridade? É por isso que o mundo está como está. Então, o pai, tem quanto é triste a gente ver por aí, às vezes a mãe já perdeu as forças, tem filho com 12 anos, 13 anos de idade, ele já é dono do nariz, ele já faz o que ele quer.
e aí vem a destruição, né? Infelizmente, vidas são ceifadas. É uma tristeza isso. Mas quando Deus está no meio da família, o Senhor, o Evangelho entra, essas coisas podem ser completamente superadas. Ok? E por último, para fechar o segundo tópico, ele fala do meio ambiente. A questão do meio ambiente, gente, eu quero citar aqui pelo menos 3 pontos. Primeiro, lá em Gênesis, quando Deus fez Adão e criou Eva, e a Bíblia fala que Deus criou Adão e colocou ele no jardim para ele cuidar do jardim. Tá? Então, o princípio de cuidar da natureza sempre foi bíblico e sempre vai ser bíblico. Tá? Então, a Bíblia nos ensina a cuidar da natureza. Então, a gente tem que entender isso como mandamento bíblico para nossas vidas. Então, quando você, por exemplo, joga uma latinha de Coca-Cola, quando você joga lixo de uma forma errada, você está contribuindo para a poluição do ambiente. Por outro lado, temos só apenas que tomar cuidado para não levar essa pauta para uma lição fala, uma questão ideológica, porque hoje, o que se debate hoje não é uma preocupação de fato com a natureza. O que se debate hoje é uma preocupação ideológica, tá, com o meio ambiente, para tentar justificar alguns erros. Essa que é a verdade. Eu não quero entrar aqui no mérito, a gente sabe que isso é verdade, tá bom? Então, o cuidado que nós temos que ter é não levar essa discussão para esse campo de direita, de esquerda, porque antes de existir direita, antes de existir esquerda, eu quero só deixar claro, Deus já havia dito que nós devemos cuidar do planeta Terra, ok? E a terceira observação que eu faço é que a própria Bíblia, ele vai até citar aqui Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 12, onde fala sobre a questão lá da água, né? Que saía lá do trono, embaixo do trono, e essa água foi subindo, e essa água vai tendo contato com o mar, e o mar ali, ele se torna um ambiente saudável, começa a dar peixe, e as próprias pessoas ali, os homens pescadores, começam a pescar. Então a vontade de Deus é que o planeta Terra, ele esteja bem. E uma quarta observação, só aqui que eu esqueci, que é como ele cita aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, aqui uma passagem mais escatológica, que fala acerca, como ele fala aqui, o versículo, o dia do Senhor, né, virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí ele completa, mas a palavra não diz que é o povo de Deus que vai fazer isso. Portanto, tratemos com zelo e cuidado o ambiente onde Deus nos colocou, ok? E para fechar, nós temos aqui, ok, beleza? O terceiro tópico que fala, o Evangelho nos direciona para a eternidade. Eu acho, irmão, que esse deve ser o nosso pensamento de todo crente, todo cristão. Nessa fase da juventude, 17, 18, tem muitos que a gente vai falar do arrebatamento, da vinda de Cristo. E eles dizem, tomara que Deus não volte agora, eu não quero me casar, né, quero ter filhos. Quando uma pessoa fala muito isso, constantemente, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. É importante falar que, irmãos, a nossa vida aqui na Terra, ela está totalmente na mão de Deus. Se for da vontade de Deus, a gente vai casar? Vai. Se for da vontade de Deus, você vai ter filho? Vai. Mas também, se não for, não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Então, por isso é muito importante também, professor, você tentar trabalhar isso na juventude. Para que eles possam, não é que eles vão viver no mundo da lua, mas que eles possam trabalhar, estudar, se casar, mas todo o tempo esse pensamento. Que o evangelho que eu aceitei, o evangelho que eu creio, ele me direciona, como diz a lição, ele está me levando para um caminho, para um alvo, para um lugar, para a eternidade. Por isso que a lição está dividida aqui, o terceiro tópico, em 2 partes. Primeiro, a eternidade em nossos corações. Eu vou ler apenas o livro de Eclesiastes, que eu achei super interessante essa passagem, que está na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. O texto diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo.
também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja que como Deus ele é incrível, né, gente? Ele colocou em nós, nossos corações, ou seja, em nossas almas, em nosso ser interior, a eternidade, gente. Então, quantas vezes, né? Quantas vezes nós não nos pegamos discutindo, conversando sobre o céu? Quantas vezes você não já parou para pensar como é que é o céu? Existem inúmeras canções, né? Canções, pregações, escritos acerca do céu. Mas isso é algo super normal, porque como a palavra de Deus está falando aqui, Ele colocou isso em nossos corações, porque Ele quer que a gente pense sobre isso. Ele quer que a gente sinta um pouco isso. Ele quer que a gente imagine a alegria que vai ser quando chegarmos lá. Como o apóstolo Paulo fala, aquilo que ele tem nos preparado, né, aquilo que ele está preparando para nós, a gente não consegue mensurar, não consegue sentir, não consegue pensar. Tem muita gente que fala do céu da seguinte maneira: o céu, lá no céu a gente vai... Tem muita canção, nada contra quem canta essas letras, essas canções, mas fala assim: lá no céu eu vou cantar no coral, vou passar o dia todo cantando. Irmão, o céu não é só para cantar. Eu acredito que não seja só para isso. Pelo que a Bíblia fala, não é só para cantar. Há outras atividades no céu que a gente não sabe quais são essas atividades. Mas uma coisa é certa: o céu é um lugar de glória, de santidade, um lugar eterno, onde o objetivo que foi traçado para Adão no paraíso, porque a Bíblia fala que Deus fez Adão, Deus fez o mundo, fez o jardim do Éden e colocou Adão para morar lá no jardim do Éden, no paraíso. Infelizmente ele pecou e ele foi expulso do jardim. Mas no livro de Apocalipse a gente vê que novamente esse paraíso ele vai ser o quê? Restabelecido. Como é que vai ser isso? Eu não sei te dizer. Até porque se a gente soubesse, tá, nós estaremos aqui falando. Ou não sei se a gente teria a capacidade de lidar com essa situação. Mas o certo é que a eternidade está dentro de nós. E por último, não estaremos sozinhos. Não conseguimos imaginar a grandiosidade do Evangelho. E isso decorre do fato de não podermos conhecer todas as culturas do mundo, onde a palavra de Jesus já chegou, bem como as pessoas que foram alcançadas pela salvação. É interessante isso aqui, meus irmãos, porque a gente fica se perguntando hoje em dia, o mundo aí tem mais de 6 bilhões de habitantes, né? Alguns dizem até 7, não sei se essa cifra está certa, né? Mas enfim, existe mais de 6 bilhões de habitantes. E a gente fica se perguntando, né? Rapaz, como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, ou até mesmo daqui a 5 anos, cada dia que passa, a gente vê coisas absurdas acontecendo no nosso meio. Os homens discutem, por exemplo, sobre drogas, sobre aborto. Os homens discutem, por exemplo, sobre prostituição, mas não no sentido de vetar práticas essas que outra hora a gente sabe que eram consideradas prejudiciais à vida humana. Não é nem uma questão de igreja, não tem nada a ver com igreja, é uma questão de saúde mesmo. E aí a gente vê hoje, né, pessoas que estudaram, estão no alto escalão acadêmico, mas estão usando o seu conhecimento para aprovar coisas que talvez o homem mais simples da Terra vê e diz: olha, isso aí não é legal. Eu nem preciso estar na universidade, eu não preciso ser um cientista, um Einstein da vida para ver que isso bem aí não vai dar certo. Isso vai causar um prejuízo, vai trazer um certo transtorno. Tá? Mas o mais interessante é que, apesar de tudo isso, existem muitos guerreiros e guerreiras espalhados no mundo inteiro pregando esse evangelho. E aí, como ele cita aqui no livro de Apocalipse, né, capítulo 7, verso 9, que diz: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, não foi pouca gente, foi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Então o evangelho, ele está sendo pregado, pessoas estão aceitando Jesus, tá bom? E o que a gente pode fazer é
Permanecer firme, permanecer nessa caminhada firme e forte. Então é isso aí, meus irmãos. Foi um prazer, tá bom? Estar com você mais uma vez. E no próximo vídeo iniciaremos a nova lição que vai tratar sobre o livro de Daniel, né? Com certeza vai ser uma lição muito boa. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Em nome de Jesus. Amém.